Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Luz se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras cositas mais. E hoje vamos mais uma vez, falar do festival Varilux de cinema francês, tá? E hoje eu quero conversar sobre um documentário, tá? Que um dos produtores é o Museu d'Orsay, né? Um documentário intitulado 1874, O Nascimento do Impressionismo, tá? Você vê que é uma parada bem didática mesmo, que é uma coisa bem produzida por museu mesmo, coisa e tal, e fala como foi o nascimento desse movimento impressionista, tá? Pegando pintores assim muito conhecidos, né, como o próprio Claude Monet, o Pierre-Auguste Renoir, né? Quem mais? O Paul Cézanne, né? O Edgar Degas. Você vai ter também um inglês também, que agora me esqueci o nome, tá? Mas essas feras aí todinhas, né, que a gente conhece do impressionismo, tá? E de como esse grupo, né, acabou se juntando, né, enfrentando as convenções sociais da época, né, porque eles estavam fazendo uma arte ali que era muito desafiadora, de uma visão mais, de repente, mais naturalista da arte, né, no caso, que está mais tentando reproduzir a natureza mesmo, reproduzir a realidade, né? E eles são o primeiro movimento, né, que começam a colocar o que o pintor, o artista sente e interpreta da natureza quando ele está observando a natureza. Quando você vê um Pablo Picasso com seus quadros cubistas lá, todos deformados, por exemplo, aquele quadro do Picasso que é de uma moça chorando, que ele é todo deformado, né? Que aqui você está vendo que é o desespero, né, da moça que está ali sendo expresso, né, naquelas cores vivas, naqueles contornos totalmente deformados, né? Isso dá uma visão de mundo do artista, né? Então, o movimento impressionista, né, ele vai ser o primeiro movimento que vai colocar a visão de mundo do artista em contraponto à realidade que ele precisa reproduzir, que é uma coisa mais do classicismo, do naturalismo e por aí vai, né? Então esse filme ele vai primeiro falar de alguns pintores em separado, do Monet, do Renoir, coisa e tal, né? Vai falar que a gente vai ter dois grupos aí, né? Praticamente, você vai ter um grupo que é justamente Monet, Renoir, né? E outros pintores ali, que agora eu estou me esquecendo completamente o nome aqui, o Pissarro, né, no caso, tá? E você vai ter um segundo grupo que tem mais o Degas, que tem mais o Cézanne, coisa e tal, né? E esses dois grupos, né, que estão sempre participando de um salão anual de arte francesa, né, que está sempre ali um lugar assim, era um lugar gigantesco onde era feito esse salão anualmente, né? E essas pinturas desses artistas, né, eram expostas todo ano, né? E esse salão selecionava as melhores pinturas, coisa e tal, né? E você também tinha os críticos, né, que iam lá para poder, né, avaliar essas pinturas e fazerem suas críticas, né? Esses críticos tinham um poder enorme, né, de ou abençoar ou destruir carreiras, né? E esses pintores que depois foram chamados de impressionistas, eles vão, né, ser espinafrados sistematicamente, anualmente, né? Muito raramente um ou outro quadro acaba sendo mais bem visto, mais bem conceituado, tá? Mas eles são até tratados como assassinos da arte e um movimento que tem que ser detido, coisa e tal, né? E aí a gente está vendo justamente como esses impressionistas sofreram, né, essa perseguição. Para piorar, né, você vai ter também as reformas do Haussmann, né, o Haussmann, né, como se fala aqui no Brasil, né, da modernização de Paris, coisa e tal, de você colocar uma república certa, uma república ordeira, uma república onde você está tendo a cidade de Paris sendo toda redesenhada, toda remodelada para você mostrar uma cidade moderna, uma cidade desenvolvida, né? E aí, de repente, quando os pintores impressionistas pintam localidades mais pobres, coisa e tal, né? Localidades onde a cidade não tem toda aquela beleza, né? Eles são realmente muito espinafrados, né? Além deles também
criarem técnicas, né, que reforçam a impressão que eles estão tendo da natureza. Então, o que acontece? Eles vão acabar, né, se juntando, todos esses pintores vão ser chamados de impressionistas, tá? Inclusive tem uma moça entre eles, né? E é muito interessante você ver como os atores escolhidos, né, para reproduzir esses pintores impressionistas, eles são muito parecidos com as fotografias dos pintores, dos artistas originais. A impressão que dá é que o filme teve uma escolha de elenco sensacional, ou os caras usaram inteligência artificial para fazer caras e bocas de artistas assim muito parecidos com os dos pintores mesmo da época, né? Foi bem interessante ver essa caracterização dos personagens desse filme, que é um documentário, né, no final das contas, né? E aí o que vai acontecer? Esses dois grupos que eu falei para vocês, né, que eram perseguidos, coisa e tal, eles vão se unir e vão fazer uma exposição independente, né? O grande sonho deles era fazer uma exposição independente, que também foi muito espinafrada, tá? E aí o quadro do Monet, né, que é aquele quadro que você tem aquela paisagem que tem um mar assim, que é todo esverdeado e tem aquele sol bem vermelho, né, com o reflexo do sol na água, né? Esse quadro é muito famoso, tá lá no museu, provavelmente deve estar lá no Museu d'Orsay hoje, né? Ele acabou intitulando, ele deu um título lá, Impressão do Pôr do Sol, coisa e tal. E aí um dos críticos pegou o título desse quadro, né, e começou da impressão, e aí ele que vai dar nome ao movimento impressionista, a esse movimento de impressionista, né, através desse quadro, Impressão de um Pôr do Sol, coisa e tal, né? Mas ele não vai fazer isso como um elogio, ele vai fazer isso para espinafrar o grupo, entendeu? Espinafrar o grupo. A exposição, obviamente, foi um fracasso, né? Mas ela acabou sendo repetida aos poucos e, com o passar do tempo, né, esse movimento vai ganhar muita força. Esse movimento acabou ganhando a força que é hoje, né? Nessa exposição, nessa primeira exposição, muitas obras-primas do impressionismo estavam lá para as pessoas poderem ver, entendeu? E deve ter sido um negócio muito curioso. O filme ele fala, né, de cada pintor desses, né, com um pouco da vida, da biografia de cada pintor desses, né, das necessidades que eles passaram por muitas necessidades financeiras também, tá? E falou e mostrou, né, que a vida deles não foi um mar de rosas, né? Eles foram muito incompreendidos na época, muito perseguidos na época, tá? E eles passaram por situações financeiras graves muito em virtude por causa disso, né? E foi complicado os caras manterem a carreira deles, entendeu? Com tanto bombardeamento. E hoje a gente tem que realmente agradecer muito a esses caras terem mantido essas carreiras, tá? E esse documentário dá um panorama muito bacana de todo esse contexto de como esse movimento impressionista acabou surgindo, gente. Vale muito a pena ver esse documentário. É uma das grandes vedetes, tá, desse festival Varilux aí de cinema francês de 2024, tá certo, gente? Procurem esse filme, 1874, o Nascimento do Impressionismo. Eu tô com a maior vontade de repetir esse filme. Olha que eu sou um cara muito ruim de repetir filme, porque toda hora tem filme novo no cinema e é muito complicado de repetir, mas eu tô pensando seriamente em repetir esse aí. Eu já tô até me programando para isso. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.